Meus irmãos, nós vamos olhar para esse texto, a partir da leitura, como pais. Aqui nós vemos uma mãe ensinando um filho, cumprindo o que a lei dizia, lá em Deuteronômio capítulo 6, Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus é único Senhor, ensinarás o caminho do Senhor aos filhos, inculcarás, amarás o Senhor de todo o teu coração e ensinarás a seus filhos. Aqui nós vemos uma mãe, a mãe de Lemuel, lembrando isso ao filho, lembrando a ele de como ele foi criado no caminho do Senhor, de que não era possível que um filho desse se desviasse, se esquecesse, tão bem criado, tão ensinado por ela, e talvez pelo pai também. Aqui é uma mãe, mas os pais também estão aqui, no contexto de Provérbios, também estão aqui incluídos. Então a gente vai ver isso, são conselhos de uma mãe ali, exortando seu filho, ensinando também, talvez, as suas filhas, ou talvez ensinando ao filho como escolher uma esposa, que é algo que a gente também pode ajudar nossos filhos a escolherem seus cônjuges. Não que a gente vai escolher, mas a gente pode apontar, a decisão é deles. Mas a gente pode dar bons conselhos, Filho, filha, procura assim, uma mulher assim, no caso aqui é uma mulher, mas também, para os meninos, a gente pode também dizer, filhos, procura essas características na menina, e vice-versa. Vamos dar uma olhada para esse texto aí, para nos ajudar como pais, o que fazer, como educar nossos filhos. E também os filhos aqui estão no contexto, porque eles devem ser humildes para receber a instrução, o conselho, ouvir a voz do mais velho, do pai, do líder, da autoridade, Aqui também, Provérbios é um livro que auxilia os pais na criação dos filhos. Inclusive, nós estamos estudando, acabamos ontem, no discipulado dos adolescentes. Foi uma bênção, meus irmãos. Eles estudaram, apresentaram seminários, ontem foi o último, Provérbios 21. Ontem foi Letícia que apresentou, Milena também, Milena de Ivan de Carla, e Júlia de Olaci e Thaís. Foram as três que apresentaram, uma bênção, a gente se surpreendeu como elas apresentaram, e gera discussões de provérbios, e foi assim todas as apresentações, Teve Daniel, Timóteo, Amanda e vários outros apresentaram como foi bom Provérbios. Também os de Marisele, no caso Gabi e Jonatas. Eu só estou lembrando desses, mas todo o grupo estudou o livro de Provérbios. Então hoje é para nós pais. A Bíblia, meus irmãos, é cheia de ensino para os pais. Às vezes a gente quer outra coisa, mas a Bíblia ela é muito rica em conselhos de pais. Se a gente seguir o que a palavra de Deus manda, nós cumpriremos nosso papel de pais. A Bíblia realmente é muito rica e Provérbios é assim. Vamos ler com esse olhar. Todo o capítulo é longo, mas vamos lê-lo. Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, meu filho, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem aos teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, que não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados.
Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Oremos. Senhor, mais uma vez oramos, aplica a Tua palavra em nossos corações, ela é poderosa para ensinar, para corrigir, para preparar os pais, para mostrar o caminho aos filhos. A Tua palavra é a verdade, ela é capaz, ela é inspirada por Deus. Por isso aqui estamos estudando e cremos no poder de Deus, que é capaz de instruir os pais e capaz de educar os filhos. Oramos, fortalece nossos pais, os pais da igreja, fortalece nossos filhos em obediência, em nome de Jesus. Amém. Pais e filhos. Em Provérbios, nós encontramos lições para a vida prática. Então, nós podemos estudar com nossos filhos, Provérbios no culto doméstico, na igreja, ensinando questões práticas de vida. Devem ser interpretadas à luz do Evangelho. Cuidado com o legalismo. Isso significa que Provérbios é maravilhoso, mas assim como a lei, os 10 mandamentos, nós devemos entendê-lo, interpretá-lo à luz do Evangelho, à luz da cruz, à luz de Deus, senão a gente fica legalista. Senão a gente enche nossos filhos de lei, de provérbio, e eles longe de Deus, longe de Cristo, longe da graça. Da mesma forma com a lei, os 10 mandamentos, eles devem entender Cristo, são pecadores. A lei aponta, denuncia o pecado deles. E eles, por causa da graça, são salvos. Depois de salvos, vão cumprir os 10 mandamentos. Não é o contrário. Não é encher nossos filhos de regras. Não forma crentes. Agora, enchendo do Evangelho, depois eles vão obedecer. Os 10 mandamentos, os provérbios, tudo que tiver na Bíblia. Porque eles terão gratidão, eles entenderão a prioridade de Deus, do Evangelho, que eles são pecadores, e assim vão. Porque o Evangelho, ele não nos libera de uma vida de obediência. Muito pelo contrário, nós somos chamados à santidade, à obediência. E como pais, nós devemos viver, demonstrar para nossos filhos, na nossa vida prática, uma vida de obediência, uma vida de santidade. Nós mesmos vivendo, para que possamos apontar o caminho para eles. Em Provérbios nós encontramos uma pessoa mais velha, mais idosa, ensinando aos jovens. É isso que nós encontramos aqui em Provérbios. Os mais velhos pais ensinando os filhos e coisas semelhantes.
Provérbios 31, nós encontramos aí o conselhos para o rei Lemuel. Inclusive, Itiel, aqui no início, nós encontramos o nome Itiel. Não sei se tu viu aqui, tu viu? Tem aqui alguma tradução que aponta para o nome Itiel, é uma das traduções. Não o nome Lemuel, né, mas outra parte aqui do texto. Sim, Lemuel. Quem era Lemuel? Há alguns autores que apontam como sendo ele o próprio Salomão. Seria um nome carinhoso de mãe, não é que a mãe chamava o filho. Tem uma tradução, aquele que pertence a Deus, Lemuel, aquele que pertence a Deus. Lemuel pode ser Salomão, também pode ser um príncipe de uma nação vizinha, cuja mãe era do povo de Deus, e ela ali conhecia a lei e ensinava a seu filho, que era príncipe daquela nação vizinha. O mais importante é que a palavra nos diz que é uma profecia. É uma profecia. Essa palavra de Deus toda é uma profecia. E aqui diretamente diz que Lemuel estava sob a influência do Espírito Santo. Ele estava ali, ou lembrando do que a mãe ensinou, né, de alguma forma, ou ela mesma ali ditando para ele, ou ele lembrando do que foi ensinado, mas era debaixo da inspiração do Espírito Santo. Era uma profecia, esse texto, como toda palavra. Mãe, não é, ensinando aos filhos. Também é importante a gente observar que os pais normalmente tinham ali a tarefa de educar, de ensinar os filhos, os pais, os homens. Mas as mães não ficavam de fora auxiliando, e tinha mães sábias, como é o caso dessa aqui. Essa mãe, não é, se destacou muito. Ela ensina seu filho, ela ensina suas filhas, ou então procurando a sua nora, numa sabedoria, numa humildade. E em Israel havia mulheres assim, capazes de ensinar os filhos, de discipular. Essa mulher aqui, que ela é virtuosa, né? Ela traz aquela ideia, ainda que seu marido esteja em público, realizando o seu trabalho, ela em casa, ela dá conta como se ele tivesse, de tão capaz, de tão instruída. Ela conhece a lei de Deus, ela conhece teologia, ela conhece negócios, ela sabe negociar, ela sabe administrar a casa. Não que ela esteja sozinha, mas ela sabe fazer, e o marido confia nela. Não há uma disputa de papéis dentro do lar. Não é um querendo ser melhor do que o outro. Não, mas ela é capaz. Quem a torna capaz? Quando o texto lá na frente vai dizer mulher virtuosa, é mulher capaz. Ainda que a mulher, biblicamente falando, seja um vaso mais frágil, a gente não pode fugir disso, que a Bíblia diz que é, mas ela que é forte pelo poder de Deus, pela lei, pela palavra, ela se torna forte. E o seu marido confia nela, ela é capaz de educar, ela é capaz de dar bons conselhos e disciplinar e ensinar a seus filhos. No Novo Testamento também a gente encontra, né, mulheres capazes. A avó, a mãe de Timóteo, criou seu filho ali, Timóteo, no caminho do Senhor, ainda que o pai não tivesse muito interessado, mas elas conseguiram educar, criar Timóteo no caminho do Senhor. Mesmo sem deixar de ser submissa, mesmo ali cumprindo o papel de uma mulher, mas elas eram capazes. Versos 1 a 9 desse texto que acabamos de ler é uma exortação a Lemuel, um jovem príncipe, como já falei, ou talvez o próprio Salomão, a fim de tomar cuidado com os pecados que seria tentado a cometer. Veja, isso nos ensina muito, né? Uma mãe chamando atenção fortemente ao seu filho Lemuel, e o que é que ela dizia? Cuidado, filho, com as tentações que vão aparecer. Era a primeira coisa que ela estava dizendo, exortando fortemente: cuidado, filho, vão aparecer muitas tentações na sua vida.
E depois ela disse: cumpra o seu papel como rei. Duas coisas ela disse: cumpra os seus deveres e cuidado com os pecados que vão aparecer. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais eram esses pecados. Mas isso é muito importante para nós pais, né? Mostra uma tarefa nossa, que é advertir nossos filhos do pecado, ensiná-los a terem responsabilidade na vida, no trabalho. No caso aqui ele era um rei, então ela estava dizendo: cumpra seu papel de rei, seu papel profissional, seu papel público, seu papel político. Cumpra, Lemuel, com honestidade, com temor a Deus. Nós, como pais, devemos fazer isso com nossos filhos, chamar a atenção, mostrar os perigos. Lá na frente, meu filho, você pode ter isso aqui, isso pode acontecer. Nós vamos ver aqui que ela não está obrigando ele a fazer, até porque ele já era adulto. Lá no finalzinho a gente vai ver que é como se, na verdade é assim, a decisão final vai ser dele. Mas no que depender dela, ela vai exortar enquanto puder. Depois ele vai decidir. Interessante também trazer uma aplicação aqui ao Novo Testamento, não é? Aqui era um rei, um príncipe, e isso se aplica a todos os nossos filhos, a todos nós. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos reino e sacerdotes. Meninos, meninas, adolescentes, nossos jovens, nós mesmos somos reino e sacerdotes em Cristo. Então isso aqui é para nós também. Isso aqui também se aplica pelo Evangelho às nossas vidas. Nós temos a obrigação de exortar nossos filhos. Aí eu coloquei aqui uma pergunta: mesmo depois que casam, ou ficam mais velhos, independentes? E aqui é uma observação, não é? Para os pais que já têm filhos casados: será que a gente pode continuar exortando nossos filhos? Sim. No entanto, é diferente. É diferente. A partir do casamento, a gente procura ficar um pouco mais longe, às vezes deixar eles perguntarem, não é? Às vezes, se não perguntarem, a gente pode chamar também, mas é diferente a relação. É diferente. Tenhamos cuidado. A gente vê que tem pais que têm essa sabedoria, né? Depois que casam, eles estão ali disponíveis, mas eles também não invadem a vida do casal nem dos filhos, que é outro problema, irmãos. Avós, não é? Pais, às vezes a gente quer invadir ali a criação. Não é isso que essa mãe está fazendo. Ela está exortando, mas com muita sabedoria, com muita submissão a Deus, na medida certa. Não fala aqui se Lemuel era casado, eu acho que já era. Não é que ele já era príncipe, talvez um rei, possivelmente era casado. Mesmo assim, ela está lembrando a ele do que ensinou na infância. É realizar seus deveres, que ela estava ensinando, lembrando ali ao filho. E uma observação aqui do comentarista Matthew Henry, né? Até mesmo os reis devem ser disciplinados e exortados. Aquela mãe podia se intimidar, dizer: não, meu filho é rei, eu não vou mais dizer nada a ele, né, é rei. Não, ela não se intimidou, porque diante da lei de Deus não há ninguém tão grande. Então aquela mãe era corajosa, ela não se importava. O filho é rei, ele depende de Deus, igual os outros. Era uma mãe sábia, ela não se intimidava com a posição social do seu filho. Ela dizia o que tinha que ser dito com moderação, amor, mas ela não se intimidava, porque o filho era rei. Até mesmo um rei precisa ser exortado. A palavra aqui do comentarista Matthew Henry, sobre isso que eu falei, ele diz assim: o maior dos homens é menor do que a menor das ordenanças de Deus. Então, aquela mãe, na prática, demonstrou isso. Ela não se intimidou. Era um filho rei, mas ele tinha que só se dobrar diante de Deus. Diante de Deus, ele era pequeno, igual a ela. Então, ela tinha essa ousadia, porque ela estava olhando para Deus, para a grandeza de Deus, não para a grandeza do seu filho. É dever das mães, bem como dos pais, ensinar os filhos o que é bom, para que eles possam fazer, e o que é mal,
mal a fim de o evitarem. Que bom, né? Isso é uma dica tão boa para os pais. A gente deve ensinar tudo que é bom. Essa mãe aqui está falando de coisas boas. É importante a gente ensinar também o mal. Às vezes a gente ensina só o bem, mas às vezes é bom mostrar o mal. É como uma mulher virtuosa, né? A gente tem aqui as características boas da mulher virtuosa, mas mas a Bíblia também mostra, lá um profeta, eu acho que é Ezequiel, as características da mulher mal, de uma prostituta. Então, às vezes, isso é bom a gente fazer com nossos filhos. Mostra a boa e mostra a má. Cuidado, é uma escolha de vocês. Veja a mulher virtuosa, é assim. Agora veja a prostituta, olha como é o caráter dela, olha só. Mostrar para que eles se apeguem com o bem e se desviem do mal. Isso aqui também eu achei tão importante, né? A mãe se aplica aos pais também. Nós temos a oportunidade de moldar e de formar a mente dos nossos filhos, desde o berço, desde o ventre. Que privilégio nós temos, né? Através de Deus, do poder de Deus, da autoridade, nós estamos moldando a mente. E qual é nosso instrumento? É o Evangelho. Paulo vai falar sobre isso. O molde de Deus é o Evangelho. O modelo. Não é o modelo do pai, o modelo da mãe, mas é filho. O modelo é o Evangelho, filho. É Deus, não sou eu, filho. Eu creio nesse modelo, eu me submeto e está aqui o molde seu. Olha. É assim que Deus quer que você viva. E que privilégio nós temos desde ali pequenininhos, né? Os primeiros anos, os pais aqui de crianças pequenas devem lembrar disso. Por mais que seja desgastante, por mais que seja difícil, a gente está formando, a gente está moldando. Vale a pena, é tarefa nossa. Nós devemos sim gastar, investir. É um trabalho realmente muito grande, mas vale a pena. Deus que nos imbuiu desse trabalho como pais, de formar, de moldar, e o instrumento é o Evangelho, é a palavra de Deus. Os filhos maduros devem constantemente, isso aqui é do comentário de Mateus Henry, os filhos maduros devem constantemente lembrar e mencionar as boas instruções que receberam quando criança. Veja que conselho bom. Os filhos maduros, nós mesmos, devemos, de vez em quando, lembrar da palavra que nossos pais ensinaram, assim como essa mãe estava fazendo aqui para Lemuel. Ou talvez há alguém que pense que é ele, já adulto, se lembrando do que a mãe disse. No contexto de Provérbios, o pai e a mãe. Há uma possibilidade de ter sido assim, ele lá na frente se lembrando do que eles ensinaram. Isso nós devemos fazer conosco e ensinar nossos filhos. Se lembrem da lei, se lembrem do que foi ensinado quando era criança. Para sua própria admoestação, para edificação dos outros e para honrar aqueles que foram os guias da sua mocidade. Nós devemos lembrar dos nossos pais, devemos cuidar deles. E isso aqui, talvez Lemuel estivesse lembrando do que a mãe ensinou, do que o pai ensinou, talvez, e ele ali lembrando, exortando a ele mesmo e trazendo as responsabilidades do ensino, as alegrias e também o cuidado com os pais que nós devemos ter. Os versos 2 e 3, 1, 2 e 3, vamos ver novamente. Conselhos para o rei Lemuel, que eles ensinou sua mãe. Que te direi, meu filho, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Então, ela observou, desde pequeno, que ele era imbuído às mulheres e ao vinho. Ela exortou, talvez ela fosse rainha, Então, isso aqui é tão importante, meus irmãos. Traz a ideia aqui como se ela, na sabedoria de mãe, o menino
pequeno, depois adolescente, ela percebeu que ele era voltado às mulheres e ao vinho. Veja como isso é importante para os pais, a gente perceber os problemas dos nossos filhos, né? Isso aqui é não só aqui nesse texto, mas Provérbios vai dizer muito isso. Em outras palavras, os pais atentos, desde o primeiro choro, conhecem o filho, vai conhecendo. E é verdade. Eu observo, né, em algumas crianças da minha família, às vezes a personalidade no primeiro choro você já vê. Tem gente que grita quando nasce, a gente já nota. Eita, olha, já nota. olha, vai, né? Às vezes já chora baixinho. Já vai ser um pouco calmo. Então a gente já vai conhecendo. Então é isso, traz a ideia. A mãe de Lemuel percebeu que ele era voltado para as garotas. Percebeu que ele gostava de vinho logo cedo. E ela foi atenta e combateu, ensinou. Às vezes a gente deixa para ensinar lá na frente. A gente, olhe, só uma coisa que eu lembrei agora, né? Aqui questão de sexualidade também. Às vezes a gente só deixa para ensinar nosso filho, lá com 18 anos, o despertar sexual e da bebida, às vezes é muito cedo. Como eu já ouvi testemunhos de homens dizendo, com 9 anos eu já tinha vida sexual, e a mãe inocente. E o pai inocente, meu filho não sabe de nada, meu filho não pensa em nada. E às escondidas ele já sabia de tudo. Então, é essa sabedoria, não é? A gente vê no coração dos nossos filhos aquilo que já ainda está uma sementinha. Antes que cresça, a gente já ensina, a gente já corta ali, lá quando vão surgindo. Isso eu achei muito importante, né? Ela observou as inclinações do seu filho às mulheres e ao vinho. E ela exortou, e aqui ele lembra. É como se ela dissesse, Lemuel, eu te ensinei assim, Lemuel. Né? Mesmo que seja ele adulto, lembrando da mãe, aquilo estava no pensamento dele. Lemuel, será que não tem outro caminho melhor, Lemuel? Cuidado, Lemuel, cuidado, porque os reis, é como se ela dissesse, se lembre de Davi. Davi caiu, Lemuel, por causa das mulheres. Salomão, Lemuel, cuidado, Lemuel. Agora, é como diz o comentarista também, não é para deixar os filhos, homens, no caso aqui ela está falando primeiramente para os meninos, né? Não é para deixar Lemuel efeminado, de voz tranquila, não é isso, ela não está tirando dele o desejo pelas mulheres, nem a masculinidade dele, não, ela mantém, mas ela coloca no lugar correto, porque às vezes tem esse risco também, a gente combater tanto a masculinidade dos nossos filhos que a gente vai deixando umas mocinhas, tem isso também, não é isso que ela está fazendo, né? Certamente ela ensinava, não, a mulher é importante, você vai ter lá na frente, você é um homem, ela vai falar sobre a mulher, né? Ela certamente valorizava a masculinidade dele, porque às vezes eu percebo isso, tem mães que botam por menino ser tudo efeminado, não gosto de mulher, cuidado com a mulher, e não explica direito, meu filho, cuidado, mas é importante, você vai ter lá na frente, é Deus que criou isso, e deixando ele desenvolver a masculinidade. Isso é uma das questões, pelo menos para mim, difícil, né? É a gente ter o equilíbrio entre submissão e deixar os filhos crescer. A gente tem que puxar pelas duas coisas. Cresça, filho. Exerça autoridade, seja maduro, seja responsável. Mas respeite o pai, né? Baixa a crista, por favor. As duas coisas. Deixar eles assumirem responsabilidade, ao mesmo tempo, calma, aqui você tem que obedecer. É difícil, a gente deixar crescer e, ao mesmo tempo, manter ali a disciplina, o ensino e a demonstração do Senhor. É como se ela dissesse, eu te ensinei assim, filho. E também a atitude do filho em receber a dura exortação. Meu Deus do céu, isso é difícil, mas a gente precisa ensinar nossos filhos a receber a dura exortação.
né? Filho, tem hora que o pai tem que ser duro, tem hora que a mãe tem que ser dura no ponto. E ensinar a eles, filho, receba, seja humilde, né? Lemuel, seja humilde. Mesmo você sendo rei, Lemuel, escute, se lembre do que sua mãe lhe ensinou, porque diante do mandamento de Deus não tem ninguém grande, não. Todos têm que ouvir a voz do Senhor. É como se a mãe dissesse, né? Quando ela diz aí, ó, filho dos meus votos, que te direi, filho do meu ventre. Ela era aquela mãe que talvez orou pelo filho, filho do meu ventre. A gente lembra aqui de Ana, né, mãe de Samuel, que desejava ter um filho e orou, fez votos, consagrou e por fim Samuel nasceu. Talvez ela também chorou pelos seus filhos, orou, fez votos. Né? Se fosse hoje, né, nós oramos, sofremos, batizamos nossos filhos. É como se ela dissesse aqui, né? Lemuel, eu te batizei, não é possível que tu vai se afastar do caminho do Senhor. Lemuel, orei tanto por ti, tu foi batizado na igreja desde criança, não é possível que tu vai se afastar. Então é um lamento da mãe. É como se ela dissesse, eu te gerei com sofrimento e não espero nenhuma outra retribuição dos sofrimentos que tive contigo, do que este, ser sábio e bom, e então estarei recompensada. Veja que coisa linda, né? É como se essa mãe estivesse dizendo isso. Meu filho, todo sofrimento, toda oração, todo voto, se eu ver você sábio e bom nos caminhos do Senhor, é a recompensa que eu quero. É o que eu quero, é como se ela dissesse, não interessa o seu, né, seu dinheiro de rei, sua riqueza. O que eu quero é que você seja sábio, que você seja bom, que você tema a Deus e viva no caminho dele. Todo o meu sofrimento, todos os meus votos estarão recompensados. Se eu lhe ver assim, Lemuel. Eu não sei se está aqui, mas eu me lembrei, né? Às vezes a gente coloca muitas expectativas nos nossos filhos. Eu não sei, às vezes eu estou dizendo assim só pensando, não sei se é assim, mas eu acho que é em algumas pessoas. Às vezes tem filhos, ou melhor, pais que esperam dos filhos o quê? Riquezas, vai trabalhar para eu passar bem na vida, né? Quando eu vou enricar através do meu filho. É como se essa mãe estivesse dizendo, a minha recompensa é que você seja um homem de Deus. Eu não estou esperando coisas humanas, ainda que sejam importantes, ainda que a gente espere que nossos filhos progridam no trabalho, na finança, o que quer que Deus dê para ele, mas não é esse o foco. Eu lembro que antigamente às vezes tinha isso, né? Pais pobres, vamos ter muitos filhos para pelo menos um ficar rico para salvar a família. Então temos que ter cuidado. A recompensa maior daquela mãe era vê-lo fiel a Deus. Então estarei recompensada. Aqui também nós lembramos de Deuteronômio 6. Eu queria que um dos irmãos abrisse e lesse em voz audível. É Deuteronômio 6, versos 4 a 8. Que nos mostram, né, a sermos pais. Os pais devem estudar a palavra. Sejam cheios do Espírito e serão bons educadores. Deuteronômio 6. Ok, obrigado, Edivan. Está ótimo. Amém. Então, meus irmãos, para um judeu, né, esse verso 4, ouve ao Israel, né, se tornou uma confissão de fé sobre ali o único Deus, é o Deus de Israel, ouve Israel.
eles diziam pelo menos 2 vezes no dia, de manhã e à noite, ouve, né, ensinando também a seus filhos. E eles deveriam amar ao Senhor, estarem cheios da palavra, e aí eles inculcariam, ensinariam isso para os seus filhos. Eles teriam que estar cheios da palavra, da aliança, e assim eles cumpririam o papel de pais. De forma geral, Deuteronômio é uma repetição da lei. Eles estão chegando ali na Terra Prometida e é escrito como se fosse para os filhos, para a futura geração não esquecer daquilo que os pais ensinaram. Então, Deuteronômio tem esse foco, né? Os pais ensinando aos filhos. Ouve, ensina, uma repetição ali da lei. Isso também nos ensina que a gente tem que repetir os ensinamentos aos nossos filhos. Por quê? Porque eles são como nós, eles se esquecem. Todo dia a gente precisa lembrar do Evangelho, eles também, né? Isso mostra uma repetição do Evangelho. Às vezes a gente, né? Meu Deus, eu já ensinei, será que não aprendeu? Vamos de novo, vamos com paciência, um pouco mais, até ser velho, como diz Provérbios, não é cabelo branco ou velho idoso, é até os filhos serem maduros. A gente tem que insistir, não podemos desistir, mas devemos ensinar como aí Deuteronômio nos ensina. Sim, aparece também no Antigo Testamento a figura do aio. O que era o aio? Era um escravo responsável pela educação das crianças, especialmente para apontar e castigar o mau comportamento. Separar e proteger a criança de estranhos. Então, Paulo usa essa figura lá nos Gálatas para mostrar que esse foi o papel da lei, até que Cristo veio. Então, os judeus usavam essa figura para ajudar na educação dos filhos. Um escravo responsável que ajudava ali os pais a apontar, a corrigir, proteger as crianças de mal influências. Pelo menos para mim é importante isso, porque mostra que a gente precisa de ajuda, né? Às vezes alguém que vai nos ajudar a estar ali junto dos nossos filhos. Porque às vezes a gente se sente culpado, né? Eu tenho que estar 24 horas com meus filhos. Pelo que parece, os judeus, eles tinham ajuda desses escravos. E ali ajudava, eles tinham que fazer o que os pais mandassem, né? Então a gente tem que ter também sabedoria. É o que a mulher de Provérbios faz. Ela tem empregados, mas ela está de olho, ela está ali supervisionando os empregados, os escravos que eram comuns naquela época. Filho dos meus votos, né? Ainda aí no início, filho dos meus votos, como já disse, eram filhos consagrados que oramos, e é um bom apelo aos filhos. É como se ele estivesse dizendo aqui, é uma boa coisa nós lembrarmos aos nossos filhos: filho, eu orei pelo seu nascimento. Filho, você nasceu pela vontade de Deus. Eu lhe batizei na igreja, eu lhe ensinei. É um argumento que o pai pode ter para os filhos, né? Todo o meu esforço, lhe criei, até que chega o ponto, como diz aqui, será o seu próprio risco se romper esses laços, esses votos que foram feitos solenemente na infância. Então, é como se quando o filho chega maduro, né, barbado, ou um homem ou uma mulher barbuda, é como se os pais dissessem: filho, não é possível, eu te consagrei, eu orei por você, eu te batizei. Se você sair desse molde, é risco seu. Aí que você está correndo o risco de sair debaixo da proteção de Deus. Quanto a mim, eu continuo te mostrando o mesmo caminho. Sim, meus irmãos, agora sobre a questão da mulher, né? Versos 10 a 31. Meu Deus, se entende como se ela, essa mesma mãe, estivesse dizendo a Lemuel
Lemuel, presta atenção, Lemuel, para você escolher uma boa esposa. Ou então ela estivesse falando para as suas próprias filhas. Acredita-se que uma coisa ou outra. E aqui começa a falar, não é, sobre as meninas, como escolher uma mulher virtuosa. Ontem eu fiquei pensando nas adolescentes aqui da igreja, né? Ontem elas também estavam reunidas aqui, os adolescentes e as meninas, e eu fiquei olhando, né, para elas e dizendo, meu Deus, que nossas adolescentes sejam mulheres virtuosas, não é? A gente deseja isso. E eu fiquei pensando, né, quando os meninos quiserem procurar boas mulheres, que venham no Catolé, que tem. Foi só uma oração, viu, irmão? Pode vir que tem muita mulher virtuosa, que seja assim, né? Que seja assim. E que elas também sejam cuidadosas, para encontrarem homens virtuosos também. Não aceitarem todos que aparecerem também não. Então, vamos lá. Nós achamos, quer dizer, primeiramente é um acróstico, é uma poesia, não é? Ali com as letras hebraicas, cada 22 versículos, cada um com uma letra hebraica, trazendo ensinamentos sobre a mulher, o caráter, a postura, como trata o marido, como teme a Deus. Então, é uma profecia também. Então, nós vemos na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10, e 1 Pedro 3, 1 a 6, como se fosse os mesmos princípios que tem aqui em Provérbios para as mulheres, Pedro repete. Quer dizer, é o mesmo espírito, é o mesmo padrão, é o mesmo molde. Timóteo repete também para as mulheres da igreja. Mesmo padrão semelhante. Em resumo, são os mesmos princípios. Aqui falados em poesia, Paulo vai repetir e Pedro vai repetir, mostrando que é o padrão que Deus quer para as mulheres. Se for possível, eu acredito que dá tempo, eu queria que alguém lesse 1 Timóteo 2, 9 e outra pessoa 1 Pedro 3, 1 a 6. Pode ler em voz alta, quem desejar. Uma repetição dos princípios de Provérbios 30, verso 10 a 31. Primeiro Pedro. Outra pessoa pode ler? Não, agora eu acho que é Timóteo 2, 9 e 10. Foi o que ela leu, foi Timóteo? Até o 6. Veja que coisa linda, né? É aí Paulo, ou melhor, Pedro nesse texto, Paulo no outro, trazendo ali o mesmo espírito, a mesma lei, o padrão de Deus para as mulheres. Como é importante, não é? A mulher, desde Gênesis, tem lá o padrão. Deus criou macho e fêmea. As mulheres deveriam se alegrar por isso, em serem mulheres, sejam felizes, vivam no padrão de Deus, que é o mesmo. Gênesis, Deuteronômio, a mensagem apostólica continua a mesma. É um só Deus, uma só revelação, um só molde, desde o início.
Aí ele diz aí, como Sara fez, como as mulheres no passado. A cultura muda, mas o evangelho continua sendo o mesmo. O padrão, os princípios é o mesmo aqui de Provérbios. Sim, é um comentário eu achei interessante aqui para os homens, né? Aquele que deseja prosperar precisa ter a cooperação da sua esposa. Então, Provérbios e a Bíblia vai nos ensinar isso. São mulheres que cooperam, que auxiliam, maridos sábios que deixam sua esposa cooperar, ajudar, que não vive ali castrando, que não vive competindo com elas, mas deixa ela desenvolver o seu potencial em submissão, em temor, em honra a Deus, mas que ela vai trazer muita ajuda para a família. Né? Traz essa ideia. Né? O marido sábio, ele vai entender, ele não vai disputar com a sua esposa, ele vai somar e juntos eles vão prosperar na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Então, isso é uma dica aqui para os maridos. Maridos, não estejam atentos à esposa, ela vai lhe ajudar a prosperar na vontade de Deus. Aí, o verso 10, meus irmãos, traz uma palavra muito importante, né? A mulher virtuosa, quem achará? Parece que é difícil, viu, achar uma mulher virtuosa. Quem achará? No Catolé tem. No Catolé. Meu Deus, que as outras igrejas, se escutarem isso, agora é tarde, né? Agora é tarde, né? Como é? Faça propaganda, não. É verdade, é verdade. Eles vão achar, eles que procurem, né, Cassandra? Eles que procurem oração. E Deus vai mostrar o caminho. Quem achará? Quem achará? Mostrando que realmente é uma busca, o rapaz, Lemuel, ou os outros rapazes, deveriam estar atentos em oração, observando os atos. Por quê? Porque às vezes tem mulher que parece virtuosa e não é. Só tem aparência. Ela está mentindo, dissimulando, para ganhar o Lemuel. Não é? Mas depois é uma tragédia. Mas ela era dizendo, meu filho, cuidado, não se engane, que tem mulheres espertas, mentirosas, que dizem que ama a Deus, mas só está com interesse no rei. O interesse dela é o rei, as vantagens que o rei pode trazer, não o caráter do rei, não o temor a Deus. Então ela estava dizendo, filho, cuidado, filho, abra os olhos. Quem achará? Quem achar vai ser feliz, o seu valor excede muito ao de finas joias, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Que coisa bonita, né? Os dois juntos, a família será suprida, o marido confia. Como é bom ser casado com alguém que a gente confia os filhos, sabe que vai educar bem, a gente pode trabalhar em paz, e outras coisas da nossa cultura, não é? A gente pode ter a confiança da esposa e vice-versa. A esposa também deve procurar um marido virtuoso. Virtuosa significa mulher de força. Mulher de força. Embora sendo um vaso mais frágil, é fortalecida pela sabedoria e graça e pelo temor a Deus. Então não é uma força que vem dela própria, né? Mas é uma força pela fé, pela submissão a Deus, pela palavra, pelo conselho de Deus. Essa mulher, ela é fortalecida, ela é uma mulher virtuosa pela obra que Deus fez nela. E porque ela teme a Deus, ela se torna uma mulher forte. Vejam só, é a mesma palavra usada para bons juízes. Está em Êxodo 18, 21. Veja só, a palavra que Deus usou para mostrar os bons juízes, ele usou a mesma palavra para mostrar as boas mulheres. No caso dos juízes, eram homens capazes, homens qualificados para a atividade a qual são chamados e homens sinceros e tementes a Deus. No caso das mulheres, elas deveriam ser mulheres capazes,
será que as mulheres são capazes de cuidar de um lar, ensinar seus filhos? Aqui era o desejo de Deus. Mulheres virtuosas, mulheres atentas, capazes. Por elas mesmas não, mas capacitadas por Deus. Capacitadas pelo Evangelho, capacitadas pela palavra. Mulheres capazes, qualificadas para a atividade a qual são chamadas por Deus. Mulheres sinceras e tementes a Deus. Que nós, ou melhor, que as mulheres aqui desejem isso, ensinem para suas filhas, né? Capacite, treine as filhas, seja para o casamento, seja para o celibato, elas precisam ser capazes para o dom que receberam. Se elas querem casar, então vamos instruí-las. Filha, é assim, ó aqui o modelo. Mulheres submissas, tementes, que respeitam o marido pode confiar nelas, são sinceras, são honestas, vivem para a glória de Deus. Então nós devemos ensinar nossas filhas, treinar para o casamento. Se elas não quiserem casar, elas serão treinadas para a vida. E não deixarão de ser mulheres, serão mulheres virtuosas, solteiras, mas que são testemunho no trabalho, na vida, na família, são mulheres de Deus. Mulheres virtuosas. Se bem que aqui em Provérbios está falando mais da mulher casada. Aqui é mais a mulher casada. Tá? Então aqui nós vamos ver mais uma mulher casada. Vamos só brevemente finalizar, olhando algumas outras características dessa mulher, dessa dona de casa, dessa mãe. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Que mulher, não é? Ela não é preguiçosa, ela não é rixosa. A gente viu ontem em Provérbios 21, a mulher rixosa que só vive reclamando. Tem 2 vezes no capítulo 21. É quase impossível viver com uma esposa rixosa, que reclama. Essa aqui não, ela não tem nem tempo de reclamar, ela vive trabalhando com as mãos. Trabalhando com as mãos. Ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Meu Deus, ela trabalhadora, né? Trazia pão para casa, certamente, dinheiro. Ela sabia negociar. Interessante isso aqui. É ainda noite, já se levanta, né? Se levanta cedo e dá mantimento à sua casa, as tarefas às suas servas. Ela administrava a casa, as empregadas que tinha. Ela sabia da tarefa, estava atenta, supervisionando, não entregava tudo na mão dos empregados, mas ela estava ali olhando, supervisionando, porque às vezes o erro é esse, né? Às vezes a gente tem alguém que trabalha para a gente em casa, não é errado. Agora, como a gente faz isso? A forma que a gente trata, será que a gente é justo com aquela pessoa? Será que a gente paga bem? Né? Será que a gente ensina? Ou então a gente joga a responsabilidade para eles? O errado é isso. Responsabilidade de pai e de mãe joga para aquela pessoa. O errado é isso. 16. Examina uma propriedade, adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Mulher esperta, viu? Ela compra até uma propriedade, tem dinheiro para adquirir e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Veja que ela trabalhava, né? Hoje a gente vive, né? Tanta gente fala, a mulher não é para trabalhar, mas desde aquela época elas trabalhavam, mas em submissão a Deus e priorizando o papel de auxiliadora. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca.
abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. É uma mulher caridosa, é uma mulher cheia de boas obras, que lembra-se do necessitado, do pobre. Por isso que ela podia ensinar o seu próprio filho como rei: seja justo, se lembre dos necessitados, dos pobres, faça justiça ao mudo, não é? Se lembre de todas as pessoas no reino, porque ela mesma era assim. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto o dia de amanhã não tem preocupações. Veja que característica marcante. É o que diz Pedro, né? A beleza da mulher, a força dela está no temer a Deus, na dignidade, são os seus vestidos. As vestes dela é o temor, é a dignidade. Ela não tem preocupações quanto ao futuro. Ela confia em Deus, ela está tranquila. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios vai falar que uma das formas da gente educar nossos filhos é com a instrução nos lábios. É através dos lábios que a gente educa a criança, com ensino. Essa mulher é assim, ela é controlada nas palavras. Ela sabe dizer, ela não é exagerada nem para mais nem para menos. Porque a tendência da gente não é essa. Ou então a gente é exagerado demais, fala demais e reclama demais dos filhos, ou então não fala nada e é calado e deixa passar tudo. Essa aqui não, é o ponto correto. Ela tem a instrução nos seus lábios. Provérbios vai dizer também que aquilo que os filhos não escutam pela palavra dos pais, vai escutar pela vara. Mas o primeiro é escutar a palavra, é ensinar pela palavra. Essa mulher aqui, ela tem a palavra, ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Se os filhos não ouvirem, aí ela tem uma varinha guardada também. Que eles vão escutar com a vara, o que não escutaram o que a mãe falou. Isso aí, nós sabemos, meus irmãos, temos que ter cuidado, né? A gente não está aqui falando em espancar a criança, em bater de qualquer forma. Tem que ter cuidado, que isso é errado. Agora, na forma correta, de acordo com a idade, uma mãe sábia, controlada, ela saberá fazer isso com moderação. Agora, se for uma mulher que não teme a Deus, uma mulher que não respeita o marido, ela vai saber usar a vara? Vai não. Ela não sabe fazer as outras coisas. Agora, uma mulher sábia, ela sabe fazer na medida correta, sem espancar ninguém, sem prejudicar ninguém. Vai fazer bem ao filho. Ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E finalmente, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das mãos e de público a louvarão as suas obras. Né? A questão da beleza, como os homens podem errar, não é? Talvez fosse a preocupação da mãe de Lemuel. Talvez ela estivesse pensando: meu filho, não olhe só para a beleza física, meu filho. Muitos reis caíram por causa disso. Davi, Salomão, cuidado, Lemuel, cuidado que a beleza física não é tudo. Olhe para essas outras coisas, olhe para o caráter, olhe para o temor a Deus, olhe se é uma mulher realmente de Deus. Ou então, como já disse, ela estava ali ensinando as suas filhas a serem essas mulheres. Que Deus nos abençoe. Vamos finalizar orando. Senhor Deus, a Tua palavra sempre foi, sempre é maravilhosa, eterna,
como nós aprendemos com ela. Nos ajuda a sermos pais, assim como aprendemos essa manhã. Mães, que as nossas mulheres sejam assim, virtuosas, sábias, equilibradas, porque o teu poder faz isso em nós, nos equilibra, nos santifica e nos dá moderação para corrigir nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.